Olá, meus queridos. A paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é Armstrong Leal. É um prazer muito grande. Nesta feita, iremos, como de costume, pregar o Evangelho. Isto mesmo, evangelizar, levar a palavra de Deus a tantos quanto necessitam ouvi-la, porque a palavra de Deus é alimento espiritual para todos nós. Mas antes, gostaria de convidá-los para inscrever-se em nosso canal no YouTube. É só você nos procurar digitando @leal275. Será um prazer. Nos ajude nesta missão evangelizadora, impulsionando este canal a levar o Evangelho a todos. Meus queridos, no livro de 1 Reis, no capítulo 17, dos versos 1 ao 24, fala acerca de Elias que prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Diz a palavra de Deus: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou nestes anos, nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha água e não chovia sobre a terra. Então veio a palavra de Deus para o profeta, dizendo: Levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenarei ali a uma mulher viúva, que por ti sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando a lenha. E ela a chamou e disse-lhe: Traze-me, peço-te, uma vasilha, um pouco de água que beba, disse o profeta. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela lhe disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, e apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim, meu filho, para que comamos e morramos. Então Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha na panela não acabará, e o azeite da botija
não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E ela fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele, e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa. E a doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e deitou em sua cama. Nisto clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho. Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és o homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Meus queridos, como vocês puderam ver nesses versículos lidos neste maravilhoso capítulo de 2 Reis, capítulo 17, dos versos 1 ao 24. No capítulo 17, especialmente, mostra-nos uma narrativa fascinante sobre o profeta Elias e seu extraordinário ministério. Durante um período muito desafiador, em que reinava naquela época um rei maldoso, impiedoso, chamado de Acabe. A trajetória de Elias é, sem dúvida, marcada por uma série de eventos notáveis que vão revelar não apenas a fidelidade do profeta ao seu Deus, mas também a soberania divina usada em circunstâncias adversas através do profeta tido como instrumento de Deus naquela época. Pois bem, no capítulo 17 somos apresentamos um profeta cuja entrada em cena é impactante. Ele profetiza sobre a terra, declarando que haverá uma seca assoladora sobre a terra por um período de 3 anos e meio. E como resposta divina à infidelidade do povo de Israel naqueles dias. Contudo, Deus provê para Elias numa ravina onde os corvos, os animais dos céus, o trouxessem alimento e a água do ribeiro para onde Deus o havia determinado que até ele fosse, serviria de leito de água para beber durante aqueles dias. Meus queridos, mesmo num período de isolamento como é destacado agora, a provisão divina não nos faltar, ou não nos faltará, mesmo em meio à escassez. E a passagem que ora vos narro ilustra-nos a importância da confiança inabalável em Deus, mesmo diante das situações mais desafiadoras. No desenrolar da história, Elias, depois
do rio ter secado. É determinado que ele se dirigisse a uma comunidade cujo nome era Serepta, em busca de uma mulher viúva, para, através desta mulher, detentora apenas de um punhado de farinha e um pouquinho de azeite na botija, pudesse ser um agente multiplicador do milagre de Deus. Isso mesmo, do milagre de Deus. Sustentado a mulher pelo Deus vivo de Israel, que a partir do grande milagre da multiplicação, ela não passasse dificuldades com seu filho naquele período de escassez. Isso nos mostra que Deus cuida de cada um de nós em meio aos grandes desafios da vida e problemas de falta, de escassez. Esta narrativa, meus queridos, destaca não apenas a generosidade de nosso Deus, mas também a sua disposição de usar um instrumento de bênção como o profeta Elias, neste caso que estamos vos narrando, mesmo em meio a circunstâncias aparentemente impossíveis. Portanto, a história de Elias nos desafia a refletir sobre nossa própria história espiritual. Assim como Elias, nós também somos chamados a confiar em Deus durante períodos de escassez. E sejamos, como Elias, instrumentos de bênçãos para aqueles que estão ao nosso redor. E a confrontar influências idólatras que tentam afastar o homem de Deus, sempre se mostrando corajoso diante dessas situações. Sua vida nos inspira a permanecer fiéis, isso mesmo, fiéis a Deus de forma inabalável. Mesmo quando nós enfrentamos as adversidades da vida, procurando confiar com fidelidade em Deus e tenhamos uma fé inabalável. A mesma de Elias, nos momentos críticos que Deus o havia enviado como missionário, como missão, para levar milagres e bênçãos a pessoas simples e humildes. Portanto, meus queridos, sejamos fiéis, porque o mesmo Deus que foi ontem, Ele é o mesmo hoje e sempre. E que Deus possa vos abençoar hoje e sempre. E até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus.